Oi, eu sou o Giba. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas se for de manhã, um bom dia, à tarde, uma boa tarde e à noite, uma boa noite. E à madrugada, quem sabe, uma boa madrugada. Eu comecei a desenvolver um jogo com inteligência artificial e dei o nome para ele Bomb Idol. Inclusive, já mandei o registro da marca. O que eu quero trazer para você hoje é como que está sendo esse desenvolvimento e em que pé está esse projeto. Porque esse projeto ele tem exatamente 15 dias hoje e de desenvolvimento mesmo maciço, onde eu parei um tempo do meu trabalho cotidiano, do meu, né, vamos dizer assim, o ganha-pão da minha família aqui para eu manter os meus 3 filhos, a minha casa. Eu dei um tempo nisso, organizei aqui uma agenda e estou assim trabalhando cerca de 12 a 16 horas, junto, claro, com a inteligência artificial, para ter alguma coisa de qualidade no ar para as pessoas que estão acompanhando esse desenvolvimento. E nisso nasceu aí um senso de comunidade e as pessoas elas estão auxiliando o desenvolvimento do jogo. E nós estamos na Alpha Season e ela vai levar 4 meses, é de agosto até dezembro de 2026. E esse prazo de 4 meses é para ter certeza de que ao final dos 4 meses eu vou conseguir chegar com um jogo que tenha uma segurança robusta e eu já tenho pessoas auxiliando nessa parte da segurança da própria comunidade que fala, olha, deixou aberto tal coisa, a segurança não tá boa e a gente vai revendo, organizando até eu aprender esse fluxo de segurança, porque é uma coisa importante no desenvolvimento de um jogo que você vai colocar online, não é um jogo offline que você poderia fazer a sua aplicação e a pessoa baixava e jogava na casa dela, e é tranquilo quanto a isso, mas um jogo online ele precisa ter uma segurança mais robusta. Não sendo só isso, você tem que ter um cuidado com os assets, né? Com, vamos dizer assim, as skins, os sprites, né? A animação que você vai dar para o seu jogo, você também tem que ter uma atenção quanto a isso. Não só isso, você tem que precisar pensar como funcionará a arquitetura e a parte, vamos dizer assim, do fundo da arquitetura, né? E também como que vai acontecer a parte visual da frente, a casca da sua aplicação. Então todas essas variáveis é necessário pensar. E eu vou te dizer que um homem só para pensar nisso é trabalhoso, é custoso, porque pense, eu tenho o meu trabalho, você também deve ter o seu, e eu tenho o meu sonho, você também deve ter o seu, e você tem que parar horas para executar algumas ações, mesmo que seja feito com uma inteligência artificial. E a partir do momento que você colocar isso online para que as pessoas possam utilizar, você vai ter uma atenção redobrada se você for uma pessoa com uma seriedade de um nível médio que dê para atendê-las. Por quê? Porque as pessoas elas criam ali os seus vínculos e desejos também, e você precisa dar uma atenção para elas. Então, pensando nisso, eu organizei parte do meu dia a dia junto com minha rotina de trabalho para conseguir, vamos dizer assim, ter uma harmonia com isso. E eu ainda tenho que equilibrar ainda mais, porque eu tenho 3 filhos, talvez você também tenha os seus, eu tenho uma esposa, e ainda tenho que equilibrar com família o que eu venho desenvolvendo. Então esse período de 4 meses eu acho que é adequado para a gente entregar um jogo com inteligência artificial. E daqui para lá também, muita coisa vai melhorar na inteligência artificial, e isso vai se tornar um processo cada vez mais simples. Nossa, falei pra caramba, né? Bom, mas se você ficou aí me escutando até agora, eu vou te mostrar um pouquinho do meu jogo e eu agradeço muito se você fizer aquele comentário, curtir também, compartilhar. Eu gosto de ouvir o que você está vendo sobre isso, o que você acha da proposta. É uma proposta que eu quis trazer do Boomerman, porque eu tenho 41 anos de idade, né? Esse ano 2026. E eu fico pensando que, poxa, eu tive os meus anos 90, 95, 96. Eu joguei muito Bomberman 97 e eu gostava muito desse jogo. Até mais da frente também ainda joguei bastante Bomberman e achava divertido as dinâmicas do jogo em si. E eu fui inspirado nesse jogo que eu resolvi trazer o Bomb Idol, porque o Idol no primeiro momento a ideia é Idol mesmo, as pessoas vincularem aqui e já ficarem a ficar e jogar. Eu ainda vou chegar nisso, ainda não consegui fazer a mecânica do FK 100%, mas a ideia é que o jogo seja a FK, tá bom? É por isso que o Idol aí, para que as pessoas também que estão trabalhando consigam jogar, ver o seu boneco evoluir, etc. E outras propostas que eu estou alinhando aí no decorrer do desenvolvimento. Como é que tá esse jogo hoje, né? O Bomb Idol, ele, claro, ele tem um link próprio, bombidol.com. Ele também tem algumas variáveis que levam para a mesma raiz do jogo. Eu vou colocar aqui para você. Play. Opa.
.bombidol.com, né? São caminhos aí do jogo. É, ele está em Alpha Season, e aí quando você for desenvolver um jogo, principalmente se for com inteligência artificial, se você não tiver testado ele muito, se você não tiver o conhecimento técnico também para ter certeza que está tudo bem organizado, por causa de várias questões, eu recomendo você lançar ele em um Alpha Season, que é aquele comecinho ali, explicando para a comunidade que o jogo está em desenvolvimento. Enquanto a comunidade testa, você vai entender os parâmetros ali, questões de servidor, como que funciona. Então, coloque um Alpha Season. Eu coloquei 4 meses, mas o seu Alpha Season pode ser um mês, dependendo do seu ritmo de trabalho. E aí depois você bota um beta, né? E depois você lança o seu jogo. Eu acho que fica muito melhor assim. Mas é uma dica. Coloque também um regulamento do seu alfa, principalmente se você estiver no Brasil. Coloque uns detalhes do que você está propondo para a comunidade. No meu caso, eu estou propondo aqui para a comunidade que teste, né, que esteja aqui comigo, interagindo no dia a dia, mandando feedbacks ali por sua livre e espontânea vontade. Eu estou oferecendo aqui uma retribuição, né, um auxílio meu, do meu dinheiro, do meu esforço, mas também auxiliando as pessoas que estão ali brincando, porque imagine, jogar um jogo feito com inteligência artificial, com muitos bugs, a pessoa ela tem que ser assim muito, vamos dizer assim, guerreira, né? E aí eu valorizo muito isso, porque eu vejo as pessoas na comunidade testando o meu jogo, por mais que elas criem ali aquele vínculo, elas têm ali uma vontade de ver o boneco evoluir, uma vontade de ver o rank acontecer, né? Ela tem essa dinâmica que ela já vem de outros jogos. Mas ver uma pessoa mesmo falar assim, poxa, eu entendo que isso é um alpha, que tá cheio de bug e é o começo. Eu tenho que valorizar essas pessoas, né? Se o meu projeto, por exemplo, o projeto deu super certo, com certeza em janeiro essas pessoas vão colher os seus frutos do que elas construíram ao longo de um alpha feito aí com inteligência artificial. Bom, como é o jogo em si, eu vou deixar aqui hoje, né, nesse dia de hoje, alguns cupons para você colocar no jogo, caso você queira testar esse jogo. Esse cupom ele vai dar vários recursos, então você consegue jogar facilmente. O shopping e o trade eu vou deixar fechado por algum tempo, talvez eu abra lá para quarta-feira ou quinta-feira. Mas eu quero que as pessoas joguem mesmo e aí brinquem mesmo o jogo. E aí depois a gente pensa aí numa possível auxílio, monetização, doação das pessoas que estão acreditando no projeto, né? Você tem então uma outra coisa que eu acho importante você fazer também é colocar aqui para as pessoas maiores de 18 anos. Por mais que seja um jogo idle, é bom você deixar isso bem claro ainda no Alpha Season, que o seu jogo é destinado para maiores de 18 anos, e coloque isso também nos termos e declaração. Deixe um link de suporte para que as pessoas que estejam no seu jogo possam relatar alguma coisa, conversar contigo. Se já conseguir começar a construir a wiki do jogo, é bom também. Eu comecei a construir a wiki do jogo, mas ainda falta muita coisa para adaptar, mas eu comecei. Conheça o projeto, né, para as pessoas conhecerem o seu projeto, do que o projeto se trata, quais são as ideias do projeto, o que você está ali auxiliando. Deixe claro, se você estiver fazendo 100% com inteligência artificial, deixe isso bem claro e evidente para as pessoas entenderem como que é o projeto. Um roadmap, se tiver, né? Então a gente teve o pré-alpha, agora a gente está na alpha, né? Testar com a comunidade, refinar, corrigir bugs e melhorar a experiência. Então esse é o objetivo, não tem outro, né? Corrigir, refinar e melhorar a experiência durante esse período, porque tem bastante coisa para ser corrigida, ok? E aí você pode trazer outras coisas como os termos, privacidade, se você quiser fazer uma documentação mais jurídica robusta também, tá bom? E se dentro do seu jogo em alpha você quiser ter doações, auxílios da comunidade, deixe isso sempre em uma dupla verificação para que as pessoas possam entender a proposta, para que elas possam ter ciência da proposta. E aí, se você prometer alguma coisa para ser entregue, por exemplo, em janeiro, né, você entregue isso em janeiro para que as pessoas possam, no seu lançamento, usufruírem daquilo ali dentro do seu jogo. Ofereça sempre propostas dentro do jogo, porque é um jogo para ser jogado, ok? Vamos lá, eu vou entrar aqui no jogo, para vocês verem, entrar na minha conta. Pelo Google mesmo, eu vou até tirar a conexão do Discord, vou avisar o pessoal, deixar só Google para unificar, porque fica mais fácil você fazer integrações depois via API com outros recursos, né, do Google propriamente dito. Você já deve estar acompanhando há um tempo, e aí eu desenvolvi aqui já um aplicativo
Esse aplicativo, quando você entrar na versão, que já é uma versão 4, né? Então já tem algumas versões da casca em si, né? Já tem algumas versões. E aí eu trouxe um aplicativo. Eu também trouxe outros aplicativos, mas esse aplicativo torna a experiência melhor, porque você pode trazer para a sua área de trabalho, para quem tem o computador, e para quem está no celular também consegue trazer aqui alguns elementos para a tela. Então eu vou instalar a aplicação, né, instalar o Bomb Idol app direto aqui do navegador. Ele faz algumas perguntas, eu vou permitir fixar. Aqui é o estúdio, daqui a pouco eu falo dele. Mas aqui está a aplicação. É o palco acoplado, tem aqui um som das bombas estourando e há algumas coisas mais. O que nós temos aqui, só para você entender um pouco a dinâmica, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da tela. Bom, só para você pegar um pouco a ideia, deixa eu puxar aqui minha câmerazinha para cá. Eu acho que fica um pouquinho mais simples de eu poder ir falando com vocês. Qual é um dos objetivos do jogo, né? O que eu trouxe com essa versão? Você vai ter aqui um HUD, tá mais elaborado, eu acho que fica um pouco mais cara de game mesmo, né? Então quando a pessoa entra aos poucos, com a curva de aprendizado dela sobre os elementos da interface, ela vai criando ali um vínculo, e isso é importante. Eu tô falando exatamente para você que quer criar jogos com inteligência artificial. Se você tiver conhecimento técnico, fica mais fácil o processo, porque imagine eu com conhecimento técnico ainda um pouco raso, né? Pensando em desenvolvimento de jogos, esse é o meu primeiro jogo mesmo. Eu já tinha feito vários protótipos com inteligência artificial, mas era aquele negócio que ficava assim: nossa, que legal, eu consigo fazer isso com inteligência artificial. Ia guardando esses protótipos e falava assim: genial esse protótipo, dá pra fazer uma coisa muito legal. Mas eu não tinha ainda, né? Não tinha naquela época a coragem de pegar aquilo que estava no papel e trazer para dentro mesmo de uma realidade, como eu estou trazendo esse aqui. Para mim, né, para que nesse momento está sendo uma realização de sonho. Por quê? Porque eu sempre quis fazer alguns joguinhos bem antes. Tentei na Unity muita coisa, até fiz na época do Angry Birds lá. Só que não o Angry Birds tradicional, mas aquele do bichinho que ficava voando e quebrando as telas. Foi o primeiro protótipo que eu fiz há uns 7 ou 8 anos atrás. E eu sentava no computador e meu filho, que hoje tem 15 anos, ele era pequeno, e eu falava: filho, testa aqui o joguinho que o papai fez. Aí ele testava, ele brincava, e eu achava isso muito divertido. Mas não tinha, assim, dentro da minha dinâmica, eu chegava do trabalho cansado e não conseguia ali mesmo, falava assim: poxa, tenho que parar aqui, é mais árduo para fazer. E aí, com o avanço da tecnologia e a inteligência artificial, eu falei assim: agora é o momento, né? Agora é a hora, né? A hora é agora, eu estou aqui e nós vamos fazer isso acontecer. E aí, claro, vem também um processo de amadurecimento, né, nesse fluxo, porque você vai começar a lidar com pessoas que vão testar o seu jogo, e existem pessoas e pessoas. E existem pessoas que são extremamente exigentes, principalmente... Opa! E existem pessoas que são extremamente exigentes. Então você precisa dar uma atenção mesmo verdadeira a todas as pessoas, e as exigentes você tem que pedir um pouco mais de paciência contigo e com o seu tempo, né? E eu espero que essas pessoas também possam estar assistindo esse vídeo para entender o fluxo e o processo. O que nós temos aqui, né? Essa aqui já é a aplicação que a pessoa instalou do próprio jogo, e eu acho isso muito legal, porque deixa a experiência muito mais suave para a pessoa que vai estar na sua aplicação de modo geral. Então nós temos aqui um topo, né, com a logo da empresa, né, a logo do teu negócio, a logo do teu jogo, nome Bomb Idol e algumas opções rápidas, né? O Bomber, no meu caso, para entrar na área do time, o Craft, para as pessoas poderem craftar algumas coisas no jogo, o Shopping, que eu deixei fechado, mas para você também trazer monetização, porque imagine um jogo como esse, ele está hospedado, ele tem ali os seus custos de servidor, seus custos de manutenção, tem outros custos agregados, principalmente se você trazer um jogo mesmo a nível do Brasil, você tem que abrir uma empresa, tem que ter um CNPJ, tem que manter essa empresa, tem que pagar os seus impostos, a carga tributária brasileira não é brincadeira, né? E aí eu tô fazendo um teste, eu já fui lá, já abri uma empresa,
já estou organizando outras coisas específicas para deixar esse jogo 100% legal a nível Brasil. Se daqui a pouco eu ver que não tem condição de eu manter isso a nível Brasil, por vários motivos, eu vou ter que ver alternativas legais também para estar hospedando, para estar organizando meu jogo em outro país que seja mais coerente e que as suas taxas sejam mais tranquilas de ser trabalhadas. Mas uma coisa é certa nesse caminho, que eu vou deixar e vou manter meus jogos online o máximo que eu puder, dentro daquilo, dentro da energia que eu tenho. Bom, você tem aqui uma área do ranking, onde vai mostrar o ranking, e o ranking é uma coisa muito importante em jogos online. Isso aqui eu já notei, né, dentro da mecânica. Eu também joguei bastante jogos, e existem pessoas que são muito competitivas. E elas gostam de manter ali a sua liderança quando eles entram no jogo, né? Eles já vêm de outros jogos que eles estão competindo, e quando eles encontram um jogo novo, eles querem ser o melhor naquele jogo, né? E eu super entendo isso, então você tem que manter um ranking claro, transparente. Aqui tem um sistema de chocadeira, onde as pessoas vão chocar ali uns ovinhos, né? E esse sistema de chocadeira veio de joguinhos que eu joguei quando eu era criança. Tinha o Itamaguchi, mas eu tinha um outro jogo que foi gerado com base no Tamaguchi, que você chocava os ovinhos. E aí eu falei, cara, eu vou botar a chocadeira, porque tudo isso aqui é o meu universo, né? Tudo isso aqui que eu tô trazendo é o meu universo, é o que eu acho legal de colocar de acordo com o meu universo. Então eu vou desenhando, eu vou construindo, eu vou imaginando e eu vou trazendo isso para dentro do meu primeiro jogo, porque também vai servir quando eu for fazer algumas outras coisas, né? Tem a mochila, que é o inventário, tem um sistema de gacha, para a pessoa poder pegar e ela recebe ali os seus pontinhos. Tem a coleção, que é os álbuns de figurinhas que eu estou trazendo, que são dropados na fase. Na fase e em outras coisas. Na sidebar aqui, desse primeiro lado, aqui na primeira coluna, você tem algumas coisas passando que fala da premiação, né, especificamente, né, dessa retribuição comunitária. Tem os BCDs que você pode ver, quantos dias para terminar, né, esse BCD. Ele vai passar automaticamente aqui a chamada do boss, então daqui a 49 minutos você vai ter o boss mundial e a chamada do álbum, né, de figurinhas aí para você conhecer o álbum de figurinhas. Os modos de jogo para você saber quais são, os stages, que é esse principal, o palco, os minigames, que são alguns minigames que vêm ao longo do jogo. Então quando abre um minigame, a telinha da arena, ela vem e fica aqui, você consegue ir para o minigame especificamente. Tem alguns bugs aqui para corrigir, especificamente com em cima do botão, né? Mas, e eu não posso tomar a entrada. Então aqui é um minigamezinho. O sprite primeiro estava um pouco quebrado, eu acho que eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Mas você tem aí, vamos dizer assim, a torre, né? E aí o bonequinho ele vai subir. Tem uns efeitos, né? Porque a gente vai olhando alguns micro detalhes depois que você faz, que fica melhor. Por exemplo, aqui você está vendo o andar. Desse lado aqui onde tem, talvez seja melhor trazer essa parte aqui menor, sem pegar no botão, para ficar aqui, do outro lado. E aí você vai vendo isso enquanto o pessoal vai testando. O que fica melhor para a experiência do usuário, né? Aqui também já tem uma informação que ela não está passando. De repente um botão aqui para olhar e fechar, talvez a pessoa não queira ficar olhando o tempo todo. Ou aquela setinha para você expandir e tirar, né? É uma outra opção também. Então enquanto ele está fazendo um minigame aqui, ele também está aqui ainda upando o seu idle game, né? Então essa é a perspectiva. Ele vai passando de fase, vai ganhando os buffs, e aqui ele está subindo a torre. Então enquanto ele tiver power, ele vai subir a torre, e aí você pode fazer um ranking específico desse minigame. E nesse minigame, a depender de como você vai colocando, os drops eles podem estar servindo em todo o seu ecossistema, né? Em todo o jogo que você criou. Bom, esse é um minigame. Então, a arena é o palco principal. Então, se você troca para a arena, o seu minigame ele continua rodando lá, para você poder manter ali um progresso e alternar aqui as suas fases. Vai contando o seu gold, o seu dinheiro, esse é o objetivo. E você consegue ver aqui como está o seu progresso. Nessa arena principal, eu já estou na fase 968. Isso aqui é enquanto as pessoas estão fazendo algumas coisas interessantes no jogo. Por exemplo, Coisinho está fazendo fusões de bombers. Então ele vai fazendo fusões, e aí se a fusão der certo, se for uma fusão legal, de um nível maior do que o normal, ele vai ser disparado para todos que estão jogando. Eu acho isso muito divertido, né? Traz também ali quem está mais ativo no teu jogo, e para
o desenvolvedor, eu também consigo ter um olhar mais rápido para não precisar ir ficar indo no CRM toda hora para ver a movimentação. Eu consigo entender que dentro do meu ecossistema, quem está fazendo o que de uma maneira mais rápida também. Mas isso já foi aí uma estratégia minha e que eu acho que ficou legal no jogo. Além dos minigames aí, que nosso coisinho tá fazendo muitas fusões, ele tá meio frenético, né? Você tem aqui, dentro desse minigame aqui que nós já olhamos, tem a Void, que é a Torre do Vazio, tem as expedições, então a pessoa ela pode vir aqui fazer expedição. A expedição abriu, né, no outro aqui, até que ver esse bug. Tem as expedições, e aí eu coloquei 3 vezes de graça, 3 vezes pagando a moedinha do jogo, que ele vai farmando. E lá no futuro, lá, a pessoa também fazer isso no cash, tá? Quando o jogo estiver assim, bem redondinho. Bom, aqui eu deixei 3, né? Essa aqui eu achei bem divertida, ainda ficou aqui pequenininho, tem que melhorar. Você escolhe 5 pessoas que você tem no seu grupo e pede pra ele partir em uma expedição. Essa aqui é muito divertida. E aí, deixa eu ver se tá com som, eu tirei. Coloquei o som aqui. E aí ele vai, cada um tem uma função, né? Os pets têm uma função, os bombers têm uma função, e ele vai ali como se fosse um micro, né? RPG de expedição. Ele vai passando a expedição e você pode ter umas interações que podem mudar a depender de como você for. Como você proceda, como você vá. Se chegar num momento que você não tiver aqui, ele vai ter um tempo e ele vai escolher sozinho. Por exemplo, essa. Você pode escolher uma aqui. O que você quer fazer? Passar longe, vasculhar, rastrear. Aí, por exemplo, eu vasculhei, aí você tem a resposta ali. Aí ele vai continuar andando. E tem uns rankzinhos aqui da Season de quem faz os minigames. Pode ganhar ovo divino, ovo mítico, que são, vamos dizer assim, seriam as premiações maiores do jogo. Nessa Season, eu tô dando bastante prêmios, né, nesse sentido, tanto ovos divinos como ovos míticos, itens míticos também, para apoiar essas pessoas que estão me apoiando, para nas próximas Season eles estarem realmente fortes, né? Porque estavam ali, né, o tempo todo me auxiliando. Durante também a fase tem uns prêmios que vão caindo quando eles vão abrindo. Alguns ganham gold, alguns ganham bom bitcoin, né? Alguns ganham itens também. E aí depende muito do drop rate das fases aí. Então esse minigame que ele vai passando nessa floresta tem 16 acontecimentos possíveis. Então ele tem que conseguir trigar todos esses acontecimentos. Aí depois que ele triga os acontecimentos, ele finaliza a fase e ganha ali uns prêmios que já vai para o inventário. Então, esse aí é mais um dos minigames. Eu estou mostrando bem o jogo para você entender como que ele já está e, claro, como que eu posso melhorá-lo ainda mais, pode deixar aí nos comentários, tá? Essa evolução em 15 dias de desenvolvimento mesmo, de olhar assim muita coisa que vem acontecendo na comunidade. Vou seguir na chuva, ó, menos 21 de carga. Uma escolha. Aí a pessoa vai e ele vai dar um trigger ali, ó. Seguir na chuva, bigorna tentou e não deu. Parte do carregamento ficou pra trás, eu perdi loot, né? Mas assim, é pra tornar esse jogo um pouco mais divertido. Ainda no minigame tem um labirinto vivo. E aí, um labirinto vivo ele também tem ali umas opções. O bichinho vai pegando itens na fase, né? No labirinto específico. E eu deixei até um movimento aqui pra você tirar do alto e você ir manual. Aí eu tenho que fazer alguns refinamentos no labirinto. E aí tem a musiquinha, né? Algumas coisas que eu fui colocando pra ver se eu vou deixando o jogo cada vez mais interessante. Pra chegar esse jogo em dezembro e falar assim, poxa, o jogo tá legal, né? E aí ele tá esperto, tá fugindo do bicho ali, ó. Acho que ele não mata, né? E aí esses são os minigames. Enquanto isso, a arena continua ali rodando. Pelo menos esse é o objetivo. Enquanto tiver o processo. E o objetivo dele é sair do labirinto, né? É o objetivo mesmo, ele tá procurando ali a saída, ele vai encontrar uma chavezinha e aí ele consegue sair. Ele pode ficar em uma média de 3 minutos, 4 minutos, até encontrar uma saída, mas o objetivo e a configuração mesmo é que ele encontre, tá? Enquanto isso, como é um labirinto, ele pode encontrar prêmios, premiações, é um minigame, né? Enquanto você tá fazendo outras coisas. Podem fazer alguns por dia e também pode premiar. Então quem for melhor nos labirintos aí, especificamente, também no final da season ganha, né, algumas rewards assim, para tornar o labirinto legal. Então ele descobriu a chave, né, para poder sair, e aí ele vai ali buscar a saída com base nessa chave. Tem o RPG, né, especificamente, e aí esse RPG você também tem entradas, mas ele já tem um tempo, você pega ali um kit do dia, né, como se fosse um bomber, a tela aqui ficou um pouco verdona, né, aí você vê que tem pessoas online aqui agora especificamente na zona. O Serpente ele tá online aqui, ó,
Ele tá dentro do RPG e já pegaram aqui, teve pessoas que já entraram aqui, e eu tô sentindo um pouquinho de lag, eu tenho que ver para deixar melhor a performance. E aí já pegaram aqui o material vamos dizer assim, do mapa, né? Então alguém entrou aqui, já pegou o material, tem que esperar o respawn, porque a ideia é que os materiais daqui eles sejam difíceis mesmo para serem resgatados. Eu só tenho que melhorar a dinâmica para forçar a pessoa a ir para outro ambiente. Aí eu tirar aqui, ó, a setinha para conseguir clicar para ir para outro ambiente. Então realmente alguém já passou aqui, já saiu catando os recursos todos, né? E provavelmente lá no grupo tem pessoas falando alguma coisa que depois eu vou acompanhar. Então a ideia é as pessoas entrarem até 25 pessoas na área aqui específica e irem pegando os recursos aqui do jogo. Então tem pessoas aqui que pegaram bastante recurso, eu não consigo mais pegar recurso, né? Então volta em 27 minutos. A ideia é que o RPG fique disputado, né? E aí eu tenho que ver se a qualidade e, vamos dizer assim, a lógica ficaram boas, mas eu já tô vendo aqui, pelo menos aqui, um pouco de gargalo aqui, né, específico aqui do movimento. Mas tem aí, você pode ir matando monstros, eles também dropam itens, né? Se você não tiver os recursos específicos para pegar. E vou melhorando e vou olhando as pessoas jogarem, porque isso aqui também já é uma experiência para ver como se comportam uma média de 25 pessoas no mesmo ambiente ali, criado, né, em uma tela, vamos dizer assim, de um minigame. Beleza. Tem o PVP, e aí o PVP você pode sortear outra pessoa aqui especificamente, até 2 sorteios, né? E pode lutar. E aí o seu time entra, né, vamos dizer assim, na batalha e vai focando. O que eu tô observando aqui, não sei se é minha renderização, mas já tô percebendo que está tendo um delay. Não sei se ele tá abrindo muitas janelas simultaneamente, não tá fechando, e talvez seja isso que esteja causando um gargalo, mas aí já é uma coisa que eu vou observar, né? Beleza. Vou dar um F5 aqui, aí eu já testando, já consigo olhar algumas coisas que eu preciso organizar e você vai fazendo isso no processo. É observação e melhoria, observação e melhoria. Bom, o que mais nós temos aqui? Nós temos uma área dos bombers, onde você vai equipar os bombers que você tem. Pode subir o nível deles aqui, ou no craft específico, né? Então você pode trocar os bombers, ver quais bombers são. Qual a bomba ele está equipada, porque você pode aprender outras bombas, o companheiro que ele está equipado, as armas e armaduras para você poder equipar aqui no seu bonequinho, armaduras específicas que vão fazer diferença no seu time, os buffs, por exemplo, se você tiver algum buff, né, você pode colocar nos slots aqui especificamente. Do outro lado aqui você tem os pets, e aí esses pets, você pode colocar 2 pets e eles podem pegar magias também para serem inseridas. Esses pets, ele tem 6 slots, 3 de equipamento e 3 de joias e uma arma especificamente, que também fazem diferença no power dele especificamente, tá? Você tem aqui o farm AFK de 12 horas que você pode coletar especificamente, pode ligar o farmzinho e deixar rodando, um aviso rápido de que hora quantos minutos para o boss e mais algumas mensagens, jogar um PVP que ainda tem, etc. Aqui embaixo você tem um bombim, que é uma inteligência artificial que ela conhece o jogo, então ela está aqui para auxiliar aqui os jogadores especificamente. Então ela vai aqui, o que é isso, o que é aquilo. Então a pessoa que está começando o jogo, ela pode perguntar à inteligência artificial para que ela consiga, né, explorar esse universo criado. Mostra o rank aqui das pessoas em Bomb Power, em fases, né, como que eles estão evoluindo. O correio fica aqui e eu trouxe uns atalhos rápidos que os jogadores especificamente, eles podem colocar aqui atalhos que vão disparar para a área desejada, por exemplo. Então o cara quer ver os bomberzinhos aqui do lado, ele clica, entra na área dos bombers. Então essa área do time, quem está no meu time e quem eu posso escalar. Aí você pode ver aqui os atributos de cada um. E aí eles têm algumas mensagens, e aí algumas são padrões, outras são dos cards específicos. E aí você pode ver a raridade dos bombers, quem tá no time, pode ver os seus pets também, quais são os pets que você tem, e os companheiros que você vai agregando ao longo do jogo, ok? Você pode, no crafter, você tem aqui como fazer fusões específicas, são 3 bichinhos para você ir melhorando, né? Se você tiver eles da qualidade aqui, você vai conseguir fazer as fusões. Level up dos bichinhos, né, dos bonequinhos. A level do crafter especificamente, né, você pode ir aumentando e craftando algumas coisas aqui que já tem, se você tiver material para craftar.
subir o tier das bombas, né? Você pode ir subindo o level deles especificamente, melhorando. E como é que você está na forja especificamente. Então esses pontos aqui são os pontos do crafter. O rank ele tá mostrando atualmente o rank de fases. Já tem pessoas que passaram da 1800 normal, né? Tem pessoas jogando. E aí eu tenho que atualizar aqui a lógica para mudar aqui para dizer que ele tá na fase elite. Enquanto você vai alternando entre as fases, o minigame aqui ele continua rodando para você conseguir ter ali uma liberdade de ir para outras áreas, né? A chocadeira, que é uma coisa que a galera gosta, né? Você tem chocadeira de bombas, de pets e de itens. Então você vai pegando esses ovos ao longo de sua jornada. Você coloca o ovo específico para chocar, ele tem um tempo, né? O lendário tem um tempo. E aí cada um vai ter um tempo específico para chocar especificamente. Você tem a área do Look Shot aqui, que é onde você dá os tirinhos para pegar algumas coisas do jogo também, que é bem divertido, tá? Você tem alguns tiros grátis todo dia e pode também, de acordo com as moedinhas que você pega, dar. Tem o álbum de figurinhas, né? E aí você vai colecionando, são 300 figurinhas desse primeiro álbum. E quem, né, vamos dizer assim, fechar o álbum de figurinhas tem algumas recompensas aqui do jogo especificamente. Então, deixa eu ver aqui, no colecionador, ó, o primeiro que fechar o álbum são 10.000 Bombcoin, o segundo 7.500 Bombcoin e o terceiro 5.000 Bombcoin, todos os demais 500. E aí você vai vendo o seu progresso aqui. As figurinhas míticas e divinas são extremamente raras, né? É o primeiro processo. Você tem aqui mais algumas opções. Então, é um universo que estou desenvolvendo para que quando chega em dezembro, esse universo ele esteja assim funcionando, né? Organicamente funcionando, que ele esteja bem fluidamente funcionando, tá? E aí você tem aqui as fases do mundo, né? E aí você pode, e aí eu vou colocar umas imagens mais bonitinhas e quando você clica você vê todas as fases e onde estão os bosses. Aí ainda tem uns emotions, né? Porque ainda tem que personalizar aqui os íconezinhos, né? Deixar eles mais bonitinhos e mostra aqui a sua fase e o seu Bomb Power. Então tem bastante elemento, né? De interface, aqui você tem umas respostas rápidas, tem o perfil do usuário e aí o perfil tem um link de indicação do usuário que eu estou testando, já algumas pessoas já estão funcionando. Ele pode editar o nome, tem aqui trade também entre jogadores, cupons de eventos, que é onde você vai botar o seu cupom, e eu espero que ele esteja funcionando, depois eu vou fazer alguns outros testes, suporte e outras coisas mais que vão aqui sendo habilitadas ao longo do desenvolvimento do jogo, tá? Esse aqui é o Bomb Idol, é como está o jogo. Mas para você ter uma ideia de algumas coisas de mecânica, né? Se você já ficou até aí, não custa nada você ficar mais um pouquinho. Eu vou mostrar para você agora algumas coisas aqui. Esse é o estúdio que está rodando na minha máquina, que é das animações, né? Eu já te mostrei, tem umas animações dele parado, andando. Eu tenho que melhorar alguma coisa no motor especificamente, que a perninha dele não tá tão fluida assim. Numa primeira versão que eu fiz, eu tinha feito a configuração, tinha ficado ok, mas numa segunda versão não ficou tão fluida, aí eu vou trabalhar. Então eu gerei para fazer esse jogo 123 bombers, 123 pets para colocar todos eles no jogo, mas nem todos foram totalmente configurados e inseridos ainda, 123 criaturas que já estão ao longo do jogo, 123 bosses que eu transformei até nos míticos e divinos, que eu achei muito legal, 10 bombinhas especificamente, os mapas que estão bugados aqui, não era para estar assim, era o mapa mesmo de cada um, mas ele está puxando ainda o primeiro mapa e reproduziu, os itens do joguinho aqui especificamente, alguns ícones para deixar melhor e algumas magias aí que eu fui desenvolvendo, tá? Todo esse universo aqui eu criei na Pixel Labs, tá? Cada um com seu efeito especificamente, criei na Pixel Labs toda essa animação aqui desse estúdio específico, porque para mim foi mais simples eu organizar isso e ir criando lá, tá? Também criei as figurinhas que estão no álbum, então você tem aqui todas as figurinhas do álbum, né? Elas foram criadas para ser figurinhas temáticas mesmo. Inclusive, falei para a comunidade, eles fizeram lá um formulário que está aberto até o dia 15, para eles me mandarem uma foto deles, né? E 7 ideias de figurinhas para a gente começar a montar o álbum da Season 2, que começa no próximo mês, para ter assim a personalidade deles, né? Com a autorização deles. Tem o estúdio que eu falei dos mapas, porque eu fiz o mapa e aí eu mostrei para vocês e aqui eu posso construir o mapa específico que eu quero. Então, eu tenho o mapa do vulcão,
o mapa do gelo, o mapa do deserto, e aí eu tenho os mapas temáticos aqui, mais de 60 mapas feitos para deixar o jogo mais divertido, tá? Ele quebrou alguns dos meus mapas, mas assim, a base tá aqui, depois eu vou reconstruir essa base lá dentro do jogo para ficar redondinho, para o jogo ficar legal, né? Para ficar muito divertido. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Ah, criei aqui o Bomb Labs, que é onde eu vejo assim a animação do bombe, da bomba específica, né? E aí eu tenho aqui, eu testo as explosões da bomba, eu posso ver o tempo da bomba e o efeito que a bomba tá fazendo em todos os cenários possíveis, né? E aí eu posso aumentar o tempo do pavio, diminuir o tempo do pavio, e aí eu vou testando essas animações das bombas para no jogo em si eu conseguir ver se a bomba está fazendo o efeito ali que eu desejei, né? Por exemplo, essa bomba de borracha, ela tem que quicar 3 vezes no mapa, então ela quica aqui 3 vezes no mapa, então essa é a lógica. A bomba, vamos dizer assim, da sombra, ela tem que entregar um efeito no jogo especificamente, então ele está entregando esse efeito no jogo, e aí eu vou aqui organizando, porque ela tem que dar 30% mais de dano elites, e tem um vórtice sombrio puxando pro meio, né? E aí você vai desenvolvendo aí teu próprio jogo e o teu universo ele vai crescendo e vai amadurecendo. Então eu acho que isso fica muito interessante, é uma parte do processo, né? É uma parte do processo que vale a pena você trazer isso pro teu jogo, porque vai dando mais vida. Eu trouxe aqui também alguns sons que eu, né, específicos de ataque, de dano, que eu posso trazer. Algumas músicas que eu desenvolvi para Tempest também, para um joguinho deles há um tempo atrás. Aí eu trouxe algumas músicas para cá para ver se eu implemento algum jogo, né? E aí tem umas músicas bem legais que dá pra gente colocar em alguns momentos e fases específicas. Tem também de outros jogos que eu me inspirei também para trazer para cá. E aí eu vou adaptando isso e adaptando algumas temáticas, tá? Aqui já tem. Aqui, ó. Essa é legal. Cara, pô, sofrendo ali, tá? Alguma coisa assim. E por aí vai, tá? E aí dá pra fazer muita coisa. Tem as vozes de NPC também. Tem o do... Eu testando alguns do Cloudcraft lá, de um joguinho que foi open source disponível. Só vendo aqui algumas animações dele, de vozes, né, especificamente. Pra ver o que eu posso remixar, adaptar, né? Melhorar pra trazer pro estúdio. Tem layout e módulos que eu estou desenvolvendo aqui. Então o Bomb Idol ele tem um estúdio muito mais robusto para eu trazer animações e outras coisas mais para dentro do meu universo. E aí eu vou construir